as pessoas que me conhecem e assim, os seguidores nas redes sociais sabem, eu sempre costumo dizer que eu não comemoro essas datas comemorativas, Natal, Semana Santa, porque fala que eu comemoro todos os dias. Todos os dias eu agradeço a Deus, agradeço por Ele ter enviado o único Filho dele, Jesus Cristo, por Jesus ter vindo, Jesus ter é, tido a atitude, a decisão, o amor de vir, de se entregar, passar tudo que Ele passou, humilhação, sofrimento, dor, ser crucificado, e glorifico a Deus, porque Ele ressuscitou, a nossa certeza de vida eterna, a nossa esperança. E eu tenho aqui uma reflexão, eu li e gostei muito, achei muito interessante, eu quero compartilhar com você essa reflexão, porque Deus transforma o mal em bem. E Deus transforma o mal em bem é uma historinha, mas junto com essa historinha, ela tem o fundo de verdade, você vai entender. Havia 3 árvores numa montanha. E essas 3 árvores, elas tinham sonhos. Elas tinham sonhos, eles foram frustrados por lenhadores que foram até aquela montanha e eu vou falar o que aconteceu com a primeira árvore. A primeira árvore, ela tinha um sonho dela ser cortada quando ela crescesse e ela viesse ser transformada num baú, um baú que ele viesse armazenar, guardar pedras preciosas, preciosidades. Esses lenhadores foram até essa montanha, cortaram essa árvore, mas não transformaram ela em um baú. Transformaram ela em um coxo. Esse coxo foi colocado capim. E nesse coxo, além do capim que foi colocado um menino, o filho de uma virgem. Um menino chamado Jesus Cristo. E essa árvore, ela pôde entender que ela desejava se transformar num baú para armazenar pedras preciosas, tesouros. Aí ela pôde entender que ela foi transformada num coxo, mas ela estava ali transportando algo que era mais precioso do que aquilo que ela pensava que era precioso. Ela estava transportando Jesus. Então essa árvore, ela entendeu que ela estava ali acolhendo o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Ela estava com o tesouro mais precioso da face dessa terra e dos céus. E a segunda árvore, ela tinha um sonho também. Ela tinha um sonho de ser transformada num navio para poder carregar pessoas importantes. Só que o sonho dela foi frustrado. Os lenhadores chegam até essa montanha, cortam ela e transformam ela em um barquinho. E este barquinho está ali transportando, carregando pessoas simples e peixes todos os dias. Só que acontece uma situação no meio do mar, uma tempestade forte, ventos fortes, ventos contrários, e de repente se levanta no meio daqueles homens simples um homem chamado Jesus. Jesus, ele dá ordem para aquela tempestade. Jesus dá ordem para os ventos contrários que viesse se aquietar, viesse se acalmar. E aquele barquinho, que queria ser um navio, carregando, transportando pessoas importantes, entende agora que estava ali, transportando, que estava sobre ele, a pessoa mais importante da humanidade, da face da terra e dos céus, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que veio até esta terra para ser o salvador da humanidade. E a terceira árvore, ela tinha um sonho também. Só que o sonho dela não era de crescer e ser cortada, ser transformada em algo, não. Ela queria permanecer ali, naquela montanha. Ela queria continuar naquela montanha. E crescer, 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 crescer ali. Ela olhava ali para o vale, ela ficava imaginando que as pessoas ali no vale teriam que olhar lá para cima. E quando olhasse lá para cima, viessem ver o céu. Aí, vendo o céu, iriam desejar ver Deus. Através de olhar para o céu, iriam pensar, lembrar
de Deus. E o que acontece com essa terceira árvore? Os lenhadores também vêm, cortam aquela árvore e fazem dela 2 vigas. Só que pegam aquelas 2 vigas, colocam em um depósito e fica ali, fica esquecida aquelas 2 vigas. Só que na sexta-feira, pessoas que ela não sabia quem era, aquele movimento, vem, pega aquelas 2 vigas e transformam aquelas 2 vigas em uma cruz. E nessa cruz, crucificam um homem. Aquela árvore, ela se sente cruel, ela se sente mal, ela se sente horrível. O mundo olhava para ela com tristeza, mas ao terceiro dia, quando aquele homem chamado Jesus, aquele homem chamado Jesus Cristo, estava sobre ela crucificado, ele ressuscitou. Eles já não olhavam mais para ela com aquela tristeza. Jesus já não estava mais nela, como não está mais pregado numa cruz. Agora, as pessoas olhavam para ela com alegria, com lembrança de que através do sacrifício dele, nela, naquela árvore, naquela cruz, foi através desse ato que Jesus cancelou os pecados, que Jesus pôde redimir a humanidade através do sacrifício dele naquela cruz. E ela pôde entender que ela foi usada para isso. Ela pôde entender o propósito de Deus. Parecia que era tudo para mal, mas foi para o bem. As 3 árvores, elas tiveram sonhos, que aos olhos delas foram sonhos que se transformaram em pesadelos, que foram frustrados. Mas esses pesadelos, na verdade, não foram pesadelos. Elas foram usadas para que o propósito de Deus viesse a acontecer. A árvore que foi transformada em coxo, a árvore que foi transformada em um barquinho e até a árvore que foi transformada em cruz. Então, eu não sei o que você possa estar passando agora. Eu quero te dizer que Deus, ele é o próprio poder, ele não tem o poder, ele é o próprio poder para transformar o mal em bem. De repente, hoje, na sexta, no sábado, é dor, é sofrimento, mas ao terceiro dia foi o dia da vitória. Então, creia que, independente do que você esteja passando, há um Deus chamado Jesus Cristo, e ele já venceu por você, por mim, ele já venceu por nós.